A espada de Pedro. O que é uma espada? É uma arma que consta de uma lâmina comprida e pontuda afiada dos dois lados. Era isso que Pedro carregava em sua cintura, uma arma. Desde o dia que Jesus encontrou a Pedro, ele nunca deixou em casa a sua espada. Por onde ia, ele a carregava, e sabemos que como naqueles tempos a metalúrgica era precária, então devemos supor que a espada de Pedro não era um material leve e bem ajeitado, sem contarmos que ainda tinha a bainha de couro. Jesus com certeza já se sentia incomodado com aquela arma, sempre por perto, pois quer queira ou não, uma espada era um sinal de que uma pessoa estava preparada para o confronto, e uma arma intimida outra pessoa, só pela sua exposição. Os dias se passam e 3 anos chegam ao final. 3 anos Pedro carregou a espada, e Jesus durante seus dias de vida na terra nunca viu Pedro sem sua espada. Embora soubesse que Pedro era um grande homem, sempre a espada estava por perto. Mas isso certamente não agradava a Jesus, até pelo contrário, o deixava muito triste, pois Jesus sempre pregou a vitória pelo poder da palavra de Deus, que é a verdadeira espada. Jesus chega perto de seus discípulos e diz que a hora final está chegando. Ele iria morrer na cruz, mas naquele momento Pedro, confiante em sua espada, creio que deu uma olhadinha do lado e lá estava ela, a espada. Então lhe diz a Jesus: irei contigo até a morte. Ele estava querendo dizer a Jesus que o defenderia com a sua espada, mas Jesus o repreende e ainda revela para ele que Pedro o negaria. Lembre o que disse: para trás de mim, Satanás. Foi isso que Jesus falou para Pedro, quando Pedro se dirigiu, que queria livrar o Senhor pela força da espada do homem. Mas algumas horas depois, Jesus chama seus discípulos para orarem no Monte das Oliveiras. E embora eles peguem no sono, Jesus continua sozinho. E um barulho começa a ser ouvido. Era Judas com soldados para prender a Jesus. Então todos acordam, e quando os soldados se aproximam, Jesus tenta mais uma vez tirar a espada da cintura de Pedro. Jesus então pergunta aos soldados: a quem buscais? A Jesus eles respondem. E Jesus diz: eu sou. Então eles caem desmaiados. Jesus espera, não foge, talvez até os ajude, e novamente pergunta: a quem buscais? E eles novamente dizem: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: eu já disse, eu sou. Naquele momento Pedro saca da sua espada e desfere um golpe na cabeça de Malco, um dos soldados. Mas como o soldado tinha um conhecimento de batalha, ele se desvia e o golpe da espada pega em sua orelha, que cai no chão em meio ao sangue. Então Jesus olha para Pedro e repreende-o, dizendo que não fugiria de sua responsabilidade e não confiaria em uma espada. E com certeza num tom ríspido, ou manda que Pedro guarde sua espada, e ainda faz um milagre diante da espada de Pedro. Pega aquela orelha e coloca ela no lugar. Depois Jesus é levado e o restante da história todos nós conhecemos. Qual é a conclusão de tudo isso? Por que Pedro carregava uma espada? Porque sendo ele um corajoso homem, ainda confiava na espada? Por que Jesus, durante o convívio com Pedro, não tirou a espada dele? Por que a espada de Pedro não incomodava os outros discípulos? Veja só, muitos de nós aceitamos o Evangelho, mas não deixamos o Evangelho entrar em nós. E assim achamos que estamos agradando ao Senhor e nos esquecemos que não é pelo que sabemos, pelo que somos ou pelo que temos, mas é a unção da revelação. Pois esta mensagem é uma constante em nossos dias de hoje. Pedro representa muito de nós que antes de conhecermos a Jesus tínhamos uma vida voltada para as coisas desse mundo. Mas quando Jesus se aproxima, nasce uma esperança de uma vida melhor e diferente. Então deixamos os vícios, as manias, as idolatrias desse mundo e partimos para a busca de uma vida santa com Jesus Cristo. Então, junto de Jesus, ouvimos as mais belas palavras que comovem nossos corações, mas não deixamos descer ao coração, pois ainda carregamos uma espada na cintura. Jesus poderia perfeitamente ter ordenado a Pedro que abandonasse a espada e andasse na confiança da palavra que ele pregava. Realmente somos como Pedro e observamos milagres em nome de Jesus, mas com a espada na cintura. Hoje muitos cristãos realizam maravilhas em nome de Jesus Cristo e acham que estão abafando. Mas na realidade isso daí é uma tolice.
Deixa eu te dizer uma coisa. Uma espada não dá para levar no bolso ou dentro da carteira. Ela só pode ser conduzida à vista de todos. Achamos que ninguém está vendo nossas espadas, mas todos veem. Jesus não queria que Pedro tirasse a espada só da cintura. Se ela não saísse do seu coração, a verdadeira espada estava no coração de Pedro. Qual é a espada que temos carregado em nossos ministérios, na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso cotidiano, no relacionamento com os outros seres que nos cercam? Seriam a autoconfiança, os vícios, pecados ocultos, diploma de faculdade, curso de teologia, sabedoria humana aplicada na Sagrada Escritura? O que seriam as espadadas em nossos dias? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem escreve o Evangelho de Marcos é um homem chamado João Marcos, que foi um homem discipulado por Pedro. Então João Marcos escreveu o que seu mestre, o apóstolo Pedro, lhe citou, pois o próprio João Marcos não andou com Jesus. Então vemos somente no Evangelho de Marcos uma citação muitíssimo importante. No capítulo 16, vemos as mulheres se dirigirem pela manhã bem cedo para o túmulo de Jesus com aromas para ungí-lo, mas preocupadas com a pedra que estava na porta do túmulo. Mas chegando viram a pedra removida e um anjo assentado à direita. Mas o anjo lhes fala que aquele a quem elas buscavam já havia ressuscitado. Mostra a elas o local vazio e lhes dá uma ordem. Ordem essa que somente Pedro enfatizou. E que diz: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Pedro precisava ser curado agora da espada que estava em seu coração, pois a vergonha de ter cortado a orelha de Malco e ser repreendido em público, e a profecia que saiu da boca do mestre ter cumprido, que negou o Senhor antes que o galo cantasse, o fez deixar a espada da cintura, mas Jesus não faz nada incompleto. E dias depois, João descreve esse encontro à beira do lago de Genezaré. Ali Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro responde que sim. E por 3 vezes Jesus conclui dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Para apacentar as ovelhas não precisa de uma espada humana. Tem muitos pregadores e muitos presbíteros que ainda estão com a espada do Velho Testamento. Mas por que 3 vezes? E não 5 ou 7, é que na 3ª vez Pedro começa a chorar. Então Jesus viu que realmente ele havia se despido da espada que estava em seu coração. Tenha você um encontro com Jesus Cristo e ele tirará a espada do seu coração. Algo interessante que é a primeira vez que Jesus encontra com Pedro e sua espada. Pedro estava à beira do mar da Galiléia e na última vez o cenário era o mesmo. Um encontro de onde tudo começou e agora estava finalizando com uma providência divina. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo te leva às suas raízes para tirar sua espada enferrujada de dentro do seu coração.